de Deus, queridos irmãos, aqui estamos nós em mais um culto domingo à noite. Nós vamos começar o culto cantando o hino 456, o estandarte desta igreja, e logo em seguida cantaremos o 411, que é a alegria neste dia. Nós estamos em um culto de festa, um culto de celebração. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Comandante,
boa noite para você, Deus te abençoe. Você que está nos assistindo nessa noite, é um prazer muito grande você estar nesse canal, assistindo este culto. Para nós é muita honra você estar aqui, tirar esse tempo para louvar o Senhor e cantar conosco. Nós estamos muito felizes essa noite, muito mesmo, porque hoje nós completamos aqui na Primeira Igreja Batista em Panambi, em Dourados, Mato Grosso do Sul, 66 anos de existência dessa igreja. É muita alegria, é bastante tempo, é uma igreja viva que está pregando o Evangelho. E também, outro fato importante hoje, que hoje é Dia dos Pais. É alegria muito grande também de nós comemorarmos hoje o Dia dos Pais. Então, parabéns pais e parabéns Primeira Igreja Batista em Panambi. Todos sejam muito bem-vindos, vamos louvar o Senhor. Neste momento eu vou orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, e também vou orar pela igreja, vou orar pelos pais também nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus, louvado seja teu nome. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por este culto, obrigado por essa oportunidade que tu nos dá, ó Deus, de estarmos aqui reunidos para glorificar o teu nome, para pregar a tua palavra. Neste momento, ó Deus, por essa tecnologia, nós te louvamos, ó Deus, e abençoa onde essa palavra atingir, ó Deus, que ela faça, ó Deus, essa semente crescer, brotar nos corações. Agora, meu Pai, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, ó Deus, por esta existência dessa igreja, 66 anos aqui nessa cidade. Meu Pai, obrigado, porque essa igreja é viva, essa igreja, ó Deus, te pertence, essa igreja é tua, ó Deus, tem um rebanho teu aqui nesse lugar, que tu tens cuidado. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Também, meu Pai, eu quero nessa noite, meu Pai, te agradecer pelo Dia dos Pais, cada pai que está nos ouvindo e também todos os pais aqui da cidade, da igreja, Deus, abençoa poderosamente todos os pais, meu Pai, em nome de Jesus, que tu és o nosso Pai, abençoa poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus. Também, meu Pai, agora eu quero te agradecer, ó Deus, pelas finanças dessa igreja, ó Deus, pelo teu povo que tem devolvido, tem trazido aqui os dízimos e oferta na igreja, meu Pai. Ó Deus, obrigado, porque se os teus servos estão trazendo aqui os dízimos na tua casa, é sinal que estão sendo abençoados lá no seu serviço, ó Deus, nos seus negócios, nas suas lavouras. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo sustento dessa casa. Obrigado pelo dízimo e oferta. Obrigado, Senhor. Continua fazendo isso, Senhor, na vida do teu povo também. E eu quero também agora, nessa noite, meu Pai, pedir para que, ó Deus, queima essa pandemia, que ela acabe em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa poderosamente, ó Deus, que as vacinas que estão sendo testadas, estão sendo fabricadas, meu Pai, em nome de Jesus, que ela venha com urgência para, ó Deus, acabar e, ó Deus, imunizar o povo do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse dia hoje nós vamos fazer um culto diferente. Nós vamos fazer duas reflexões. Então meu filho Jonathan vai falar uma reflexão sobre o Dia dos Pais e eu vou falar uma reflexão sobre os 66 anos da Igreja Batista aqui em Panambi. Deus abençoe, continua conosco. Olá, vamos cantar mais um hino de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a cantar a música Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que através dessa música nós possamos glorificar a Deus e reconhecer que todas as coisas pertencem a Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém.
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti nesta noite, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és, Senhor. Só Tu és o Deus Altíssimo, o Deus soberano sobre todas as coisas. Receba a nossa adoração e Te pedimos nesta noite, fale aos nossos corações, revela-nos a Tua palavra e transforma-nos com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Muito bom estar mais uma vez aqui podendo transmitir um pouco da palavra do Senhor para os irmãos. Mas antes de tudo eu quero dar os parabéns aos pais que estão assistindo este culto e dizer que muitas vezes Deus tem usado vocês para revelar a sua paternidade. E nós, como filhos, somos muito gratos à vida de vocês, à sabedoria de vocês, ao ensino de vocês e a todo o amor que nós recebemos durante a nossa vida, durante a nossa juventude, que nada mais é do que uma preparação e ensinos que nós levamos para a vida toda. Então nós somos muito gratos a vocês por nos lançarem, nos enviarem como flechas para o mundo. Nesta noite eu gostaria de falar a respeito deste tema, sobre a paternidade. Mas eu gostaria de dizer que em muitas situações, em muitos momentos da nossa vida, Deus tem revelado a nossa paternidade, a paternidade dele através de nós. Deus tem revelado a nós o como ele é pai e como ele nos ama como filhos. O ministério de Jesus, ele foi caracterizado por revelar ao Pai. Todas as obras de Jesus que ele fazia na terra, todos os milagres que ele fazia, os ensinos que ele dava aos seus discípulos, ao povo, tinha como propósito revelar ao Pai. Até mesmo no seu batismo, o próprio Deus se manifestou dizendo: "Este é meu filho amado, em quem tenho prazer." E Jesus disse em um dos evangelhos, ele afirmou: "Eu nada faço sem que meu Pai faça." Então, o propósito do ministério de Jesus foi revelar a Deus como nosso Pai. E muitas vezes, durante o nosso dia, Deus pretende e Ele procura pelos seus filhos para que Ele possa revelar a sua paternidade através das suas ações. E nesta noite eu gostaria de citar um exemplo de um personagem na Bíblia onde nós podemos tirar algumas lições
sobre como Deus quer revelar a sua paternidade a nós através das nossas vidas. Como Ele muitas vezes tem demonstrado, até mesmo para os incrédulos, para aqueles que não conhecem Jesus, que Ele é um Deus de Pai, através das nossas ações. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Esther capítulo 2, a partir do versículo 5. Então, a história de Esther acontece no período onde Israel está sobre o domínio do Império Persa. E aqui no capítulo 2, o que antecede o capítulo 2 é um momento em que o rei ele exclui a sua esposa do posto de rainha e ele envia oficiais entre a nação, nas cidades das nações, procurando uma mulher que possa substituir a rainha Vashti, uma mulher, uma esposa para ele que possa servir agora como rainha. E então, o versículo 5 do capítulo 2 diz assim: entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, ou Mordecai em algumas traduções, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jeconias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Hadassá, também conhecida como Esther em Pérsia, pois ela não tinha um pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Nós temos aqui um personagem que ele era um pai, amava uma filha com amor de pai, sem ser um pai biológico, sem ser um pai de sangue. Em quantas famílias nós encontramos esta realidade? Em quantas famílias, talvez, os filhos foram criados, na verdade, pelos avós de sangue? Ou então, tios cuidaram dos filhos dos seus irmãos. Então, esta é uma realidade que está presente nos nossos dias, na nossa sociedade brasileira. Alguns dizem até que pai não é aquele que gera, mas é o que cuida. Temos muitas frases populares que tendem a dizer que os pais, eles podem ser manifestados, a paternidade pode ser manifestada de diversas maneiras. Mas eu quero te dizer que não importa qual é a tua referência de pai aqui na terra, não importa qual é a tua situação familiar em relação a ter ou não um pai, você nos céus possui um pai que esteve presente durante toda a sua vida e tem se revelado a você e tem buscado formas de mostrar a você que Ele é o seu Pai, o nosso Pai que está nos céus. Talvez você até conheça a famosa oração do Pai Nosso, que começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Esta verdade não é só uma verdade em uma oração, mas é uma verdade presente e uma verdade absoluta para todos nós. Então, Mardoqueu, ele era um pai de criação de Esther. E nesta noite, através da vida de Mardoqueu, eu quero trabalhar aqui e trazer duas lições que podem servir para nós sobre como nós podemos revelar a paternidade de Deus ao próximo. Como, através da vida de Mardoqueu, nós aprendemos as formas como Deus quer revelar a sua paternidade para nós. Então, a primeira maneira como Deus revela a sua paternidade a nós é que muitas vezes Ele revela o seu cuidado aos seus filhos através de nós. Então, para nós revelarmos a paternidade de Deus, nós precisamos ser resposta às necessidades do nosso próximo. Quero que você vá comigo ali no versículo 11. No versículo 11 diz assim: todos os dias Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia.
Esther foi escolhida entre várias mulheres e passou por um período de treinamento até o rei dar um veredito de quem seria a escolhida. E todos os dias Mardoqueu ficava no pátio onde havia esse harém, na casa das mulheres, para cuidar de Esther, para ver se ela estava precisando de algo, se ela passava por alguma necessidade. Mardoqueu ali demonstrava o seu amor paterno pelo cuidado. Irmãos, muitas vezes Deus quer revelar a paternidade de Deus através do cuidado ao próximo. Muitas vezes Deus tem revelado que Ele é um bom pai para você, levantando pessoas que têm cuidado de você. Quantas vezes nós pensamos em uma pessoa e decidimos dar uma oferta, decidimos dar um pouco da nossa refeição, decidimos fazer uma ação de amor a esta pessoa e esta pessoa é pega de surpresa, ela não esperava isso. Amados, é Deus querendo usar você para mostrar a esta pessoa que Ele é um bom pai, que Ele cuida e se preocupa dos seus filhos. Mardoqueu, ele estava pronto para ser resposta às necessidades de Esther. Amados, quantas pessoas ao nosso redor têm nos mostrado que elas têm necessidades? Quantas vezes nós ficamos sabendo de notícias de familiares, de pessoas próximas a nós que precisam de algo? Nessa noite eu gostaria de te perguntar, a necessidade do próximo, ela tem gerado algo no seu coração? Quando você vê alguém precisando passando por uma necessidade, enfermo, precisando de uma oração, triste, precisando de um consolo, o teu coração tem se comovido para estender a mão, para revelar o Pai nosso que está nos céus, que cuida de nós? Eu lembro que eu participei de um acampamento em Curitiba chamado Palavra da Vida. E certa noite eu estava dormindo, eu estava num beliche e neste acampamento havia várias cabanas onde os rapazes dormiam e outras cabanas onde as moças dormiam. E cada cabana era dividida por um país. Então havia uma competição de futebol, de esporte, de lazer entre as cabanas, entre os países. E eu estava na última noite deste acampamento e eu acordei no meio da noite e eu vi 2 homens andando entre as camas das crianças ali que estavam comigo naquela cabana. E eu, ao olhar aquelas 2 pessoas, eu pensei que fossem os rapazes da outra cabana entrando na nossa cabana para zoar a gente, para passar pasta, para brincar com a gente, para, sei lá, fazer alguma traquinagem. E aí eu voltei a dormir, eu coloquei o meu cobertor assim em cima do meu rosto para que eles não me zoassem e fiquei quietinho ali na minha. No outro dia, quando eu acordei, ninguém havia sido zoado. Não havia nenhuma traquinagem e ninguém tinha percebido que se alguém tinha entrado. Nos outros quartos dos outros meninos, nenhum deles falou que entrou no nosso quarto. E eu fiquei pensando o que tinha acontecido. Naquele dia Deus me falou que eu vi anjos que estavam visitando a nossa cabana para ver como nós estávamos. Amados, muitas vezes Deus nos levanta como anjos para cuidarmos das pessoas, para cuidarmos das necessidades do nosso próximo. E muitas vezes Ele tem levantado até mesmo o mundo espiritual para cuidar de você e revelar a você que Ele é um Pai que está presente na sua vida. Um versículo em Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o nosso Pai, qual é? Revelar a paternidade dele no cuidado aos órfãos e às viúvas, no cuidado das suas necessidades. Há uma autora que diz, o amor não diz dê-me, mas sim deixe que eu lhe dê. Amados, quantas vezes no nosso dia nós precisamos, ao invés de dizer dê-me,
nós precisamos servir e dar às pessoas o que elas têm necessitado. Revelar o amor do Pai para essas pessoas que precisam receber do amor, precisam conhecer o amor de Pai que nós recebemos. Talvez você não conheça Deus como um Pai, mas saiba que no seu dia, se você parar para pensar, muitas pessoas têm sido levantadas por Deus para te amar. É Deus cuidando de você. E uma segunda lição que eu aprendo com o personagem Mardoqueu está ali no capítulo 4, versículo 13. Abra comigo. Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: imediatamente mandou adverti-la. Isso, vamos ler o 12 para entender um pouco mais. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Neste momento é um momento em que o rei decreta juntamente com o oficial o direito dos persas em matar o povo judeu que estava morando ali no Império Persa. Então, o Mardoqueu foi até Esther para dizer a ela: vai conversar com o rei e tente impedir essa matança entre o seu povo. E então, naquele momento, primeiramente ele mandou um mensageiro no seu lugar e Esther recusou. Esther falou: eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado, senão eu vou morrer. Mas Mardoqueu insistiu. E no versículo 14, ele fala uma última frase, que é a chave para esta lição, onde Mardoqueu diz para Esther: quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Esther era uma judia. Esther não pertencia ao povo persa e não merecia em ser uma rainha, se tornar uma rainha da Pérsia. Mas Deus colocou Esther ali naquele palácio com um propósito, com o propósito de futuramente salvar a sua nação, salvar o seu povo de uma matança. Então, vemos aqui, através desses versículos, que Mardoqueu, ele revelou para Esther o propósito de vida dela. E a segunda lição é que Deus tem revelado a paternidade de Deus quando nós olhamos para as pessoas e revelamos o propósito que Deus tem para a vida delas. Amados, principalmente aqueles que são da geração dos meus pais, quantas vezes você tem olhado para uma criança, tem olhado para um adolescente e você tem sentido no coração de entregar uma palavra de direção para eles, uma palavra de aconselhamento para a minha geração? Quantas vezes Deus nos traz palavras, versículos bíblicos, talvez ensinamentos que você aprendeu com seus pais para ensinar a minha geração? São maneiras onde Deus quer que você revele o propósito de vida de cada adolescente, de cada criança. E Deus quer revelar que Ele é um bom pai para nós, quando Ele usa você para dizer o porquê nós estamos aqui na Terra. Há uma frase de uma pessoa que diz assim: os 2 maiores dias da vida de uma pessoa são o dia do seu nascimento e o dia em que ele descobre por que nasceu. Ou seja, os 2 maiores dias da pessoa é primeiro quando ela nasce e depois quando ela descobre o propósito da sua vida. E nós temos um propósito. O nosso propósito é glorificar a Deus e ter um relacionamento eterno com Ele. Amado, se você está assistindo essa transmissão, eu quero dizer a você, você tem um propósito de vida. Você tem um propósito de existência. Talvez até os teus pais tenham tentado e tenham pensado em te abortar. Mas se você está assistindo esse vídeo,
Você sabe que você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você. E Deus não só tem revelado a você o seu propósito, como tem usado você para revelar às pessoas, revelar para o seu próximo o propósito que ela tem na vida delas, o propósito que Deus tem para a vida delas. Quantas vezes vemos alguém em luto? Quantas vezes vemos alguém triste? E nós conseguimos, através do Espírito Santo, liberar uma palavra de consolo. Amados, nesta noite eu quero te dizer, Deus quer usar você para revelar para seu filho, para revelar para sua família o propósito da existência deles. Não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E Deus, como um bom pai, um Deus como um pai perfeito, amoroso, justo, misericordioso e gracioso, Ele tem de diversas formas demonstrado que nós temos um propósito de existência. Ele tem um propósito para nós. Então, se um dia você estiver com alguma pessoa e Deus tocar no seu coração de você dizer uma palavra de sabedoria, um conselho, uma revelação, talvez até mesmo um texto da Bíblia para essa pessoa, pode ser que Deus esteja querendo usar você para revelar a esta pessoa que Ele é um bom pai. E quem sabe até Ele quer que você revele a ela o porquê que ela nasceu. Sabe aquela pessoa que passou por um livramento? Eu lembro do testemunho do irmão Emir, né? Que falou que, se eu não me engano, seu filho passou por um acidente e enquanto vocês oravam, Deus tocou no coração de vocês, do Emir e da Ivone, para orarem pelo seu filho, e naquele momento ele estava sofrendo acidente. Deus estava naquela oportunidade usando vocês para revelar para o seu filho, para revelar para o seu parente o propósito que ele tinha, o cuidado de Deus para com ele. Amados, capítulo 1 de Efésios, versículo 18, diz assim, Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele, Deus, os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu quero dizer a você nesta noite, você não está assistindo este vídeo por acaso. Você não está vivendo a vida que você está vivendo, tendo o passado que você teve por um acaso. Esther certamente não queria ser rainha do povo persa. Primeiro porque não era seu povo e segundo porque ela tinha sido pega obrigatoriamente. Ela era praticamente uma escrava do povo persa. Mas ela viveu toda uma história e depois pôde entender o propósito do porquê ela ter sido escolhida para ser rainha. Eu quero te dizer que Deus te trouxe até aqui, sendo você esta pessoa, tendo a família que você tem hoje, tendo passado pelo que você passou, porque Ele tem um propósito para você. E se você tem se sentido inferior, talvez você tenha se sentido uma pessoa sem perspectiva de vida, sem esperança para sonhar, sem esperança para se reerguer financeiramente na sua família, eu quero te dizer que Deus tem um propósito para você. E que não só Deus tem um propósito para você, como Deus tem usado pessoas para revelar este propósito através da sua vida e através da vida de seus amigos, através da vida de familiares que vêm te dar uma visita, ou até mesmo através do pastor da igreja que vem fazer uma visita inesperadamente na sua casa. Deus, Ele quer te dizer a você: eu cuido de você, eu se preocupo com você e eu tenho um propósito para você. Então, amados, eu quero deixar a você este convite. Se você tem se sentido órfão, se sentido esquecido pela sua família, se sentido esquecido pelos seus amigos, pelas suas pessoas próximas, saiba que você tem um pai sim, um pai que se preocupa com você, um pai que cuida de você e um pai que tem um propósito para você. Você sempre será o plano principal para este pai e você sempre terá a atenção e o amor deste pai. E eu quero te dizer também que Deus quer usar você para revelar a paternidade dele para as pessoas. Ele quer revelar
o amor dele de pai para as pessoas através das suas atitudes, através das suas orações, através dos seus pensamentos, através da sua vida. Então, quero orar com você nesta noite. E se o Espírito Santo tem falado algo no seu coração em relação a isso, eu quero que você coloque diante de Deus. Talvez o que você precisa entender nesta noite e passar a viver eu quero viver um relacionamento com Deus de pai e filho. Talvez o que você precisa, a verdade que você precisa receber nesta noite eu quero ver Deus como um pai. Eu quero me relacionar com Deus como um pai. E aí você fale com Ele. Fale, Deus, eu quero me relacionar contigo como pai. Eu quero receber este teu amor de pai. Eu não quero simplesmente sentir que eu sou órfão, sentir que eu não tenho um pai, sentir que eu fui esquecido pela minha família. Eu quero sentir o seu amor de pai. Ou então, eu quero que você ore também pedindo para que Deus use você para dizer às pessoas e mostrar para as pessoas que o nosso Deus, Ele é o Pai que está nos céus. O nosso Deus tem um propósito para o seu vizinho. O nosso Deus tem um propósito para os nossos familiares. O nosso Deus, Ele tem um propósito e Ele tem cuidado das necessidades do nosso próximo. Revele às pessoas. Ore para Deus. Deus, eu quero ser encorajado a revelar o Senhor como Pai. Deus, eu quero sentir compaixão das necessidades do meu próximo. Deus, me mostre pessoas que precisam de ajuda. Deus, revela para mim em sonho. Fala comigo quem são as pessoas perto de mim que precisam de ajuda. Deus, eu quero sentir amor pelas necessidades do meu próximo. Quero orar com você nesta noite. E faça a sua própria oração de acordo com aquilo que Deus tem ministrado em você. Pai, nesta noite eu quero colocar a vida de cada irmão e irmã que está assistindo esta mensagem, este culto. E Deus, primeiramente eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ser feitos teus filhos também. Para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e sermos adotados como os teus filhos. E nós, uma vez que fomos libertos do pecado, já não somos mais, ó Pai, escravos, mas nós somos filhos de Deus. Nosso espírito clama, Abba, Pai. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor, o Senhor tem demonstrado a sua compaixão, o Senhor tem demonstrado a sua bondade, a tua misericórdia, a tua justiça em nossas vidas todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, ó Deus, porque os teus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações, as tuas mãos têm constantemente abençoado as nossas vidas e a nossa casa. E Pai, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor comece a encorajar o nosso coração, desafiar o nosso coração a estender a mão ao próximo, para que possamos revelar aos nossos irmãos, revelar à nossa família, revelar para os nossos vizinhos, revelar para os nossos amigos que Tu és um Pai, que Tu és um Pai de amor, que Tu és o nosso Pai que estás nos céus. Usa as nossas vidas, Senhor, para cuidar das necessidades do próximo. E use as nossas vidas, Pai, para revelar o propósito da vida de cada um que está ao nosso redor. Que através das nossas orações, que através das nossas ações, o Senhor venha se revelar a Tua paternidade, que o Senhor venha se revelar ao nosso próximo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Amém. Dando continuidade então nesse culto maravilhoso, depois dessa palavra do Jonathan, graças a Deus, em nome de Jesus. Neste momento nós vamos ouvir uma saudação do pastor Elias, que é o diretor executivo da nossa associação. Vamos ouvir então o pastor Elias. Graça e paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Panambi. É com muita alegria que eu quero trazer essa saudação da nossa Associação das Igrejas Batistas do Sul de Mato Grosso do Sul, nesse aniversário da igreja. Nós sabemos que estamos numa época de pandemia, não podemos nos reunir. Eu gostaria de estar com os irmãos comemorando aí uma festa bem maravilhosa, comendo aquela comida gostosa com os irmãos,
mas em virtude dessa pandemia não podemos estar juntos, mas eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão pela amada igreja, pela fidelidade. Quero deixar aqui a minha palavra ao pastor Omiro, à pastora Débora, à sua família, que tão bondosamente tem colocado à disposição para trabalhar e abençoar esta igreja. E quero agora, nesse instante, desejar que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam com cada membro desta igreja, com cada pessoa que aí congrega, ó Deus, e esse distrito maravilhoso, que Deus possa trazer para cada um de vocês aquele sucesso que na palavra de Deus ela nos promete, como está lá em Josué capítulo 1, no verso 8 e 9, que fala que aqueles que obedecem à palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus, eles serão bem-sucedidos. E eu desejo esse sucesso a essa amada igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Elias, pela sua palavra, sua saudação. Nós assim amamos a associação, a sua pessoa, sempre está nos atendendo, sempre nos visitando aqui. Muito obrigado pelo carinho e por essa palavra que trouxe para nós. Neste momento eu quero trazer aqui também uma reflexão sobre essa igreja, sobre esses 66 anos dessa igreja. Nós não poderíamos deixar passar essa data. Nós estamos aqui nesse momento de pandemia, não podemos comemorar como nós comemoramos no ano passado, com churrasco, com almoço, com bolo, refrigerante, como os irmãos faziam anos anteriores. Mas estamos nesse momento, Deus sabe, né? Mas nós vamos assim prosseguir, a missão continua e nós vamos prosseguir nessa nossa caminhada aqui. Então fazemos desta forma, vamos orar, estamos agradecendo a Deus por esse tempo. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz aqui na frente da igreja. Quando eu confesso para os irmãos que quando eu fui chamado para vir para cá, eu tremi na base. E eu só tive convicção de vir assumir a igreja, ficar à frente do rebanho, porque alguém disse uma palavra que quando Deus dá a missão para alguém, Ele vai na frente, tirando os obstáculos e capacita. Tem um versículo na Bíblia que ele diz que a nossa capacidade vem de Deus. Então, diante dessa palavra bíblica, eu senti convicção, porque de mim mesmo eu não saberia o que fazer na igreja, o que fazer diante de um rebanho, diante de uma igreja de 65 anos na época. Então, diante dessa palavra que Deus falou que ia me capacitar, então eu estou crendo nisso, que Deus está me capacitando para estar à frente do rebanho dele. Eu não tenho rebanho, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus, quem tem o rebanho é de Deus. E eu estou aqui sendo um instrumento nas mãos de Deus para dirigir, estar na plena vontade de Deus. Eu quero ler aqui o texto da palavra do Senhor, aqui em Atos capítulo 11 e o versículo 19, ele diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, eu quero aqui rapidamente fazer essa reflexão dessa igreja de Antioquia, que é um exemplo de igreja para nós, e que nós podemos tirar de exemplo para essa igreja batista aqui de Panambi nesse tempo.
Eu quero aqui falar sobre a igreja de Antioquia, uma igreja visionária. Irmão, nós vemos que o livro de Atos, essa história, que logo após a morte de Estevão, esse diácono, houve uma grande perseguição na igreja. E ali, aqui a Bíblia, quando nós vemos aqui, que esses perseguidos, esses cristãos, eles foram dispersos por várias regiões, e aí eles chegaram lá em Antioquia. E a Bíblia diz aqui que não fala o nome deles, fala assim, alguns deles, porém, eram de Chipre e Cirene, que foram a Antioquia. Então a Bíblia não cita quem que era, mas certamente eram alguns cristãos crentes que foram a Antioquia e fundaram a igreja lá. Vocês vejam que benção. E esta igreja também, a gente vê por que ela é uma igreja visionária, a igreja de Antioquia. Porque ela tinha uma visão missionária. Olha que benção. A Bíblia diz que na história da igreja de Antioquia partiram as 3 chamadas viagens missionárias de Paulo, lá no livro de Atos. Então a gente vê no capítulo 13, versículo 15, e capítulo 13, capítulo 15 e 18 de Atos. Da igreja de Antioquia partiram as 3 viagens missionárias. Olha só que bênção, dali saíram as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, nessa igreja também foram fundadas, a partir dessa igreja foram fundadas várias igrejas. Por exemplo, a igreja de Efésios, de Coríntios, foram fundadas a partir de crentes dali da igreja de Coríntios e de liderança de Paulo e outros. Você veja que bênção que era essa igreja. Então, para nós, Antioquia é um exemplo de igreja a ser seguido. A outra lição que nós podemos tirar também é que essa igreja era orientada pelo Espírito Santo. Nós vemos ali no capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, na primeira parte do versículo 13, ele diz assim, na igreja de Antioquia. Depois no versículo 2, também uma parte do versículo diz assim, o Espírito Santo ordenou. Aí ele falou, o Espírito Santo falou, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado. Então a igreja estava jejuando, estava orando, e ali então o Espírito Santo falou que era para separar Paulo e Barnabé, que eles tinham uma missão para eles. Olha só, então a igreja estava orando e naquele momento houve essa revelação para que a igreja separasse Paulo e Barnabé. E assim então, a igreja orientada pelo Espírito Santo, olha só, que ela tinha uma vida de oração. Ali no versículo 13, 2 diz que adoravam e jejuavam. Que coisa tremenda. Também eles tinham uma evangelização discipuladora. Ali no versículo capítulo 14, 21 diz, feitos muitos discípulos. Olha só que igreja que tinha todos esses princípios na vida dela. Também eles tinham lá uma formação de líderes. Diz assim no capítulo 14, 23, então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros. Presbíteros eram líderes. Olha só que tremendo isso, essa igreja tinha líderes ali já formado ali, que coisa tremenda essa igreja. Também ali tinha a plantação de igreja, como eu disse, a plantação de igreja por meio da igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso e de Coríntios foram fundadas. E por fim, comunhão e graça, no capítulo 11, 27 a 30, diz assim que houve uma fome lá naquela região da Judéia, e aí no capítulo 11, versículo 27 e 30 diz assim, resolveram os crentes, os membros da igreja de Antioquia, que diz lá esse capítulo, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha só, essa igreja tinha amor pelas pessoas. Essa igreja, quando viu que aqueles irmãos, eles se juntaram, fizeram uma oferta e mandaram Paulo e Barnabé levar para a igreja lá em Jerusalém, que estavam passando necessidade. Então essa igreja tinha amor pelas pessoas. E assim, a igreja de Antioquia, uma igreja que merece ser seguida. Meus irmãos, é tempo de voltar aos princípios bíblicos. Essa igreja hoje, a nossa igreja aqui de Panambi, faz 66 anos. A gente vê, eu vi a história da igreja, li a história da igreja. Aqui passaram muitos pastores, uma história linda dessa igreja, muitas pessoas,
converso com vários irmãos aqui que me contam a história que vinham muitas pessoas de carroça, vinham dos sítios para cá, e a gente vê que essa igreja, como a igreja de Antioquia, ela tinha esses princípios bíblicos de, por exemplo, aqui a gente fala aqui sobre oração. Era uma igreja que orava. Meus irmãos me contam aqui hoje como que essa igreja tinha oração, que oravam. Essa igreja, ela tinha evangelização, pessoas aqui, pastores da igreja que evangelizavam de casa em casa, de sítio em sítio, evangelizavam. Também a gente vê que essa igreja aqui tinha formação de líderes. Muitos seminaristas passaram por aqui, saíram daqui, estão hoje no reino de Deus por aí, pregando a palavra, mas que saíram daqui da igreja de Panambi. Também essa igreja Comunhão e Graça tinha, porque a gente vê essa igreja ter um amor, tinha um amor de ajudar as pessoas, ajudar a sua comunidade. Então eu vi que essa igreja tinha princípio. E agora, hoje? Então hoje podemos sim, novamente podemos partir do século 21, agora, a partir de agosto, no ano de 2020, porque nós temos que nos encorajar para que nós possamos retornar esses princípios, voltar a esses princípios, tanto da igreja de Antioquia e agora as igrejas que já passou no ano de 2020. Nós temos que nos encorajar para voltar a ter isso de novo, florescer. Isso aqui, esses 5 princípios. Meus irmãos, nós estamos vendo atualmente que a nossa igreja, a nossa denominação, nesses últimos 10 anos, está passando por um despertar espiritual e missionário. Nesses últimos 10 anos. E assim nós vemos que parte disso é a visão da igreja multiplicadora. Visão que visa a multiplicação de discípulos. E até um pastor disse que um verdadeiro sopro do Espírito Santo está passando pela nossa denominação. Que bênção! Glória a Deus! E eu te encorajo, meus irmãos, para nós juntos, a partir de hoje, pegarmos juntos essa onda que vem de Deus. Porque a nossa igreja não pode ficar de fora disso. Nós hoje, daqui em agosto de 2020, eu estou estudando livros, estou vendo contatos com pastores da nossa associação, de norte a sul do Brasil. É um mover de Deus, multiplicação de discípulos, pastores se unindo, nunca houve. Eu tenho praticamente mais de 30 anos de batista, nunca tinha visto essa união de pastores, de evangelização, eu nunca tinha visto. Então, verdadeiro sopro do Espírito Santo na nossa denominação. E esta igreja que eu comento que é daqui na ponta da linha, essa visão, ela alinha tanto aqui no nível local, associacional, estadual e nacional. Gente, isso é tremendo, é obra de Deus. E nós, então, eu te encorajo, meu irmão, a partir de hoje a gente orar. Pra gente orar e conhecer essa visão da igreja multiplicadora, que é baseada nos 5 princípios. É só, primeiramente, orar. Orar, primeiro princípio, oração. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho incentivado os irmãos a orarem, para que essa igreja volte a ser como era antes. Era com coral, com conjunto, com crianças correndo pelo pátio, uma igreja viva que evangelizava nas casas, que vinha carroça cheia de gente, de sítio, e andando para cá. E é isso que eu sonho, é isso que eu vejo daqui para frente nessa igreja. Agora, nós temos que ter princípios. Não adianta a gente querer fazer muitos movimentos se não tivermos princípios. E esse princípio aqui que nós estamos vendo hoje, que é a oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja, compaixão e graça. Então, meu irmão, vamos pegar junto, vamos sonhar. Agora, você faz parte dessa igreja. Eu sozinho não posso fazer, mas nós podemos juntos ser usado por Deus, ser instrumento usado por Deus.
Eu estava vendo hoje, esses dias atrás, um violão. E nós cantamos aqui hoje no hino inicialmente que nós éramos instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Irmão, seja um instrumento de Deus para movimentar essa igreja, entrar nessa onda do Espírito Santo que está atualmente. Porque um instrumento, meu irmão, se ele está parado ali, não faz som nenhum. Mas agora, quando alguém, com um mestre, vem e faz um som. Nós vimos aqui o Jonathan e a Débora tocando, fazendo a nota, sai nota bonita. E se você é um instrumento na mão de Deus, Deus vai te usar para fazer som bonito, para glorificar a Deus, para trazer discípulos, evangelizar, amar pessoas. Mas é Deus que vai fazer na tua vida. Você não tem capacidade, mas Deus é que vai fazer, vai movimentar. Irmãos, então, a partir de hoje, se desperta, se levanta na oração, ore por pessoas para ser salvo, porque Deus é o dono da nossa missão, Jesus é o cabeça da igreja. Meus irmãos, se Deus está no negócio, com certeza o sucesso vem, é isso que eu creio. Se é de Deus, é princípio bíblico, nós estamos orando e Deus está no negócio, Deus me chamou aqui, não tem como dar errado. Deus é o grande, Ele que vai dar a vitória para nós em todos os setores da igreja. Por isso então você creia em Jesus, creia que Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua igreja, você vai ser bênção no bairro, bênção na tua família. Agora creia e ora no Senhor, ajoelha lá todo dia, aumenta o teu tempo de oração, leitura bíblica, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, vai nos surpreender em grandes coisas que vai fazer na nossa igreja, em nome de Jesus. E ali, para me encerrar, o capítulo 11 aqui de Atos 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. É isso que eu creio. A mão do Senhor está conosco. E quem faz a obra é Ele. Ele que faz crescer a obra. Ele que converte pessoas. Meu irmão, se você só se dispõe a fazer a obra dele, e Ele vai te usar, e Ele vai abençoar, e vai fazer novamente grandes coisas nesse local, como fazia no passado. Claro que hoje o tempo mudou. Nós vemos que hoje nós estamos aqui fazendo este culto online, está mudado, outras estratégias. Hoje nós temos outro deslocamento. O nosso irmão Manuel Chiquinho andava de bicicleta, hoje é muito melhor. Hoje já tem asfalto, na época do irmão Chiquinho nem tinha asfalto aqui, hoje tem asfalto para tudo que é lado, quer dizer, mudou, o mundo mudou, mas aqui os princípios bíblicos continuam o mesmo. Continua, irmãos, então, a partir de hoje, vamos louvar a Deus, confiar que o Senhor vai fazer, e aí novas estratégias Deus vai nos dar. Ore pelo seu pastor, ore pela minha vida, para que Deus assim nos dá essa visão, continua essa visão de Deus na nossa denominação e na nossa igreja a partir desse ano, em nome de Jesus. Eu estarei assim pregando mais sobre isso, estarei compartilhando mais isso com os irmãos, um a um, na igreja, nos cultos nossos. Assim, Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu conto com você para estarmos juntos nessa empreitada que Deus nos deu. Deus deu para mim, mas deu para você também. Essa empreitada, essa missão de glorificar a Deus, cumprir a grande comissão, e é uma missão de todos nós, mas vamos junto, e Deus vai nos abençoar grandemente nessa empreitada. Deus abençoe você, seja muito feliz, e assim eu conto com você. Eu quero orar com você, e que Deus te abençoe. Você peça a Deus para Ele te despertar, que Ele te desperte para essa visão de Deus. Não fica apático, não fica parado aí. A tua salvação que você recebeu não é para ficar represada, não. Deus te deu para você compartilhar. Hoje essa palavra compartilhar está muito nas nossas mídias sociais, estão aí muito tudo compartilhar. Então compartilhe também a tua salvação com teu vizinho, com teu colega de trabalho. É isso que nós queremos
nesta nova visão, um relacionamento discipulador, um novo tipo de evangelização. Mas o princípio é o mesmo, evangelizar aquilo que está biblicamente. Mas são novas estratégias que Deus está nos dando nesse tempo. Deus abençoe você. Eu vou orar neste momento. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, agora essa igreja. Ó Deus amado, obrigado por 66 anos de existência da Igreja Batista de Panambi. Obrigado, Jesus, por tantos pastores que passaram por aqui, que deixaram o seu legado. Vidas também que passaram, estão por outras igrejas, foram muito abençoadas aqui. Obrigado, Jesus, porque neste lugar, ó Deus, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertadas. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus, que agora, a partir desse ano 2020, nesse segundo semestre, meu Pai, faça, Deus amado, o Teu Espírito Santo um mover diferente nesta igreja, meu Pai. Ó Deus, começa, Deus, um a um, cada irmão sendo despertado, ó Deus, para a Tua obra. Ó Deus, Pai, está disposto para trabalhar na Tua obra, ser bênção, ser um instrumento Teu para trabalhar, evangelizar, orar, abençoar as pessoas em nome de Jesus. Meu Pai, faça um mover no meio da Tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por mais essa noite que você nos assistiu. Você pega, compartilha este culto, né? Esse culto com os teus amigos, com os teus parentes. Ora a Deus. E você vai sentir para quem que você vai mandar. Faça isso. Você vai ver que vai crescer a tua vida e o evangelho vai se propagar nesse culto de 66 anos. Compartilhe com teus amigos, com teus parentes e Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe, estamos muito felizes nesse dia. Comemore, ore a Deus, agradeça a Deus por essa igreja. Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em vós a sua luz, que toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te